Bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Aqui quem vos fala é o professor André de Matemática. Na aula de hoje, faremos a correção dos exercícios da página 40 e já iniciaremos a introdução de função do primeiro grau. Vamos para a correção? Resolução das questões da página 40, questão 26. Observe que eu tenho que representar cada intervalo que está lá no livro em forma de conjunto. Na letra A, o intervalo é fechado em 6, fechado em 10. Como que você vai botar? X pertence aos reais, tal que 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Na letra B, o intervalo é aberto em menos 1, fechado em 5. Então, é x pertence aos reais, tal que menos 1 menor do que x, menor do que 5. Na letra C, o intervalo é aberto em menos 6, aberto em 0. X pertence aos reais, tal que menos 6 menor do que x, menor do que 0. Na letra D, é 0 indo para mais infinito. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 0, porque o intervalo é fechado em 0. Na letra E, o intervalo é aberto em 3, indo para menos infinito. X pertence aos reais, tal que x menor do que 3. Na letra F, intervalo fechado em menos 5, aberto em 2. X pertence aos reais, tal que menos 5 menor ou igual a x, menor do que 2. Letra G, x pertence aos reais, tal que menos 10 menor do que x, menor do que 10. Na letra H, eu vou ter x pertence aos reais, tal que menos raiz de 3, menor ou igual a x, menor do que raiz de 3. E na letra I, menos infinito até o intervalo 1, fechado em 1. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 1. Questão 27. Tem que responder escrevendo o intervalo em notação de conjunto e notação de intervalo. Letra E, aberto de extremos menos 2 e 1. X pertence aos reais, tal que menos 2 menor do que x, menor do que 1. Aberto em menos 2, aberto em 1, na notação de intervalo. Na letra B, nós temos semiaberto à esquerda de extremos 3 e 8. X, notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que 3 semiaberto à esquerda, menor do que x, logo é fechado em 8, menor ou igual a 8. Intervalo de notação de intervalo, 3 e 8. Fechado de extremos 0 e 5, notação de conjunto. X pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Notação de intervalo, fechado, fechado, fechado em 0, fechado em 5. Letra D, nós temos semiaberto à direita de extremos menos 5 e 1. X pertence aos reais, isso aqui é a notação de conjunto, tal que menos 5 menor ou igual a x, menor do que 1. Semiaberto, aberto à direita, fechado em menos 5, aberto em 1, notação de intervalo. 28. Represente cada intervalo de forma que geométrica. Então, nós temos, vou aumentar um pouquinho aqui, nós temos o intervalo fechado em 2 indo até 8. Então, você fecha em 2, fecha em 8, intervalo vai 2 a 8. Menos infinito a 2, fechado em 2, vindo para menos infinito. Letra C, aberto em 1, aberto em 5, vai de 1 a 5. Letra D, fechado em menos 6, indo até 1, menos 6 até 1. Sempre que a bolinha é cheia, fechado. Sempre que a bolinha é vazia, aberto. Letra E, fechado em 0, indo para mais infinito, de 0 para mais infinito. Na letra F, x pertence aos reais, tal que 2 menor do que x, menor do que 5. Aberto em 2, aberto em 5, indo de 2 a 5. Na letra G, fechado em menos 2, fechado em 2, vai de 2
de menos 2 a 2. H, x pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual a 1. Fechado em menos 1, indo para mais infinito. E na letra I, nós temos x pertence aos reais, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 7. Fechado em 2, fechado em 7, indo de 2 a 7. J, menor do que 1, tá aqui, ó, menor do que 1. Vou apagar essa parte aqui toda, tá? Vou diminuir aqui a tela. Tá aí a resposta da questão 28. 29. Eu tenho que representar cada intervalo em notação de conjunto. Intervalo, na letra A, eu tenho intervalo fechado em 2, fechado em 4, indo de 2 a 4. X pertence aos reais, tal que 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Aberto em 1 indo para infinito. X pertence aos reais, tal que. Sempre em conjunto vai ter essa referência. X pertence aos reais, tal que. X pertence aos reais, tal que. X maior do que 1. Aberto em 2 indo até 5. Vai de raiz de 2 até 5. A raiz de x pertence aos reais, tal que raiz de 2 menor do que x, menor do que 5. Observe que é fechado em meio indo para menos infinito. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a meio. Questão 31. Determine A união B. Letra A. X pertence aos reais, tal que 0 menor do que x, menor do que 3. E B igual x pertence aos reais, tal que 1 menor do que x, menor do que 5. Então, olha lá, vamos dizer que o A é o primeiro que vai de 0 até 3. Aberto em 0, aberto em 3. O B vai de 1 até 5. Aberto em 1, aberto em 5. Observem, ó, que se eu marcar todos os pontos, uma complementa a outra. Se eu quero a união, então eu vou juntar de 0 até quem? 5. A união B, x pertence aos reais, tal que 0 menor do que x, menor do que 5. Menor porque o intervalo é aberto. Na 31B, A, x pertence aos reais, tal que menos 4, menor do que x, menor ou igual a 1. E B, x pertence aos reais, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Então, vamos marcar um intervalo? Então, olha lá. Vamos. A vai de menos 4 a 1. Aberto em menos 4, fechado em 1. B vai de 2 a 3. Se você marcar todo mundo aqui, ó, numa única reta, você vai ver que esse pedacinho aqui não tem nada igual. Então, vai de menos 4 a 1 e depois vai de 2 até 3. Quem vai ser a união B? X que pertence aos reais está o quê? Menos 4 menor do que x, menor ou igual a 1. Ou, porque você vai juntar esses dois pedaços, ó. 2 menor ou igual a x, menor do que 3. 31C. A igual x pertence aos reais, tal que 2 menor do que x, menor do que 5. E B, x pertence aos reais, tal que 1 menor do que x, menor do que 4. O que você então vai fazer? Vai marcar na reta o intervalo que vai de 2 até 5. Vai marcar na reta o intervalo que vai de 1 a 4. Observe que é menor. Então é aberto. Observe que é menor. Então é aberto. Aberto é bolinha vazia, ó, vazio. Observe que se eu marcar todos os pontos aqui numa única reta, eu vou 1, aqui tem 2, aqui vai ter o 4 e aqui vai ter quem? O 5. Logo, eu tenho intervalo que vai de 1 até 5. X pertence aos reais, tal que, para a notação de conjunto, isso sempre vai existir. 1 menor do que x, menor do que 5. 31D. Conjunto A. X pertence aos reais, tal que menos 2 menor ou igual a x, menor do que 2. E B. X pertence aos reais, tal que x maior do que 0. Menos 2 a 2,
aberta em 2, fechada em menos 2. Menos 2 menor ou igual a x. X maior do que 0, aberta em 0. Se você marcar, ó, todo mundo numa reta, tu vai ter ó, menos 2, 1, 0. Aí aqui também vai ter quem? Menos 2. Tu vai juntar tudo. Se tu junta tudo ó, numa única reta, eu junto esse pedacinho aqui, aqui e mais o restante aqui. Ó. Então fica x maior ou igual a menos 2. A união B igual x pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual a menos 2.